Nós hoje estamos na 3.4, e na 3.4 é bem interessante, porque ela diz o quê? Como avaliar o desempenho da negociação. Ela vai falar da negociação evolutiva, aplicando a teoria dos sistemas hierarquizáveis ao universo da negociação, trazendo novos insights e aprendizados na gestão de pessoas, porque você trabalha com a negociação e você tem que trabalhar um pouco essa questão dentro da área de negociação. Agora, tem uma palavra aqui em alemão, que eu acho que vocês nunca ouviram falar, que é Weltanschauung, que é visão do mundo, é colocar no lugar do outro. Na realidade, o que significa isso, né? Capacidade de lidar com as diferentes, que eles falam W, eles chamam porque o nome é complexo, dos participantes. Então, essa nomenclatura, ela é utilizada para falar que nós temos muitos players, né, como a gente chama. O que significa, né, o Weltanschauung? Ele usa muitos aspectos intrínsecos, as crenças e valores das pessoas, as motivações e as necessidades internas. É um perfil, e o perfil psicológico. E os aspectos intrínsecos são fatores culturais, fatores políticos, econômicos e fatores sociais. Então, o que ele quer dizer quando ele fala aspectos intrínsecos, que é as crenças e valores? Ele vai ver a conduta ética do negociador, né, no processo de negociação. Ele vai verificar a responsabilidade legal que ele está trazendo, se ele está dentro da lei. Ele vai trazer a responsabilidade ética baseada nos valores da sociedade, responsabilidade voluntária também da pessoa, né, ou da empresa. Então, ele classificou nessa capacidade de lidar com as pessoas, né, ele classifica como quais são as motivações e necessidades internas quando a pessoa vai fazer uma negociação. Então, ele diz ali, motivação. As pessoas são motivadas pelas necessidades que se dispõem em hierarquia. Então, ele fala que é um sistema, né? Então, se é uma necessidade atendida, a outra de ordem superior torna mais importante. Então, o que ele diz? Ele usa o Maslow, né? Aquela pirâmide de Maslow. A pessoa ela tem necessidade, ela está na autoestima, o que ela quer? Né? Então, quando você tem essa capacidade de enxergar você já se conhece, você vai enxergar o negociador. Se você consegue ver quais são as crenças daquele negociador, quais são as motivações dele, e qual o perfil psicológico que vocês têm uma noção, você consegue atingir o seu resultado. E aí você vai ver os fatores culturais também. Que tipo de pessoa que você está negociando? Ele é de que país? Se ele é do Brasil, mas às vezes ele é alemão, mas está aqui no Brasil. Como é que você negocia com essas pessoas? Então, antes de entrar numa negociação, o que ele fala é que a gente tem que enxergar o nosso competidor de outros ângulos, não só do ângulo que você está vendo externo, mas você tem que ver quais são os fatores políticos dele, econômicos, sociais, legais. Mas não que você vai perguntar. Através de alguns questionamentos que você fala ou conversa com ele, algum assunto, né, um deles pode ser, o que você está achando da política? Você vai ter certeza qual é o posicionamento dele. Quer dizer, você não tem certeza, mas você vai ter indícios que ele segue uma linha ou outra. Na parte econômica, o que ele está pensando? Eu quero investir aqui no Brasil, eu quero investir fora. Então, você vai ver que ele tem um capital bom para fazer um investimento. E os fatores sociais legais para ver se ele realmente cumpre. Porque ele pode chegar para você e falar assim, olha, eu quero negociar, vamos negociar um preço mais alto, e aí eu, né, compartilho com vocês as rachadinhas, né, apesar que hoje é mais difícil, mas ainda está acontecendo. Ou como é que ele se posiciona diante de leis, de normas. Então, quando você usa essa terminologia, é um diagnóstico, né? Os alemães que trouxeram essa palavra, eles são muito assertivos naquilo que eles querem. Então, além de identificar, né, esses W, que ele fala dos envolvidos no processo, o negociador tem que saber compartilhar também o conhecimento. Então, leva
apenas um aprendizado de cada um de nós, quando você está diante de alguém que você não conhece e que você tem que descobrir. Então, você tem que ter uma abordagem, e ele chama de visão sistêmica, que é um instrumento utilizado para que você tenha uma visão geral de como você vai atingir aquele negociador. Então, aqui tem uma visão sistêmica, que é uma revisão, né? O que, como, quando, quem, por quê. Seria o 5W2Hs. Aqui do lado tem o Maná, e aí ele fala abordagem, argumentação, superação de objetivos e o acordo propriamente dito. Então, as características. Você vai dar, mas você vai receber. Restrições e pressões. Aí pode ter atrito. Problemas significativos dentro da sua negociação e as incertezas que a gente tem quando você está negociando. Quais são os conflitos entre posições, a sua e do outro? Aí vem os aspectos importantes. Separar as pessoas dos problemas, concentrar-se nos interesses e não nas posições, buscar maior número de alternativas, encontrar critérios objetivos, e aí vem relacionamento estratégico, análise da situação, preferências pessoais, experiências, estilo e percepções. Isso aqui nós estudamos nos AVAs anteriores, aqui a gente só está fazendo um resumo para ter uma visão sistêmica do processo de negociação. Então, quando ele fala que a gente tem que se preparar, você tem que explorar as necessidades, você tem que sinalizar, você tem que testar a proposta, você tem que trocar concessões, você tem que fechar acordo, você tem que amarrar pontas soltas, né? Então, tudo isso ele chama, né, de pesto fofa, né, para que você tenha uma visão geral na sua cabeça, como é que você tem que se estruturar. E aí ele fala das estratégias. É cooperativa? É competitiva? É analítica? Claro que tudo isso aqui entra. Nós somos competitivos, nós somos analíticos e nós temos que também ter a cooperação. E aí ele fala, quais são os papéis dos negociadores? Efetivo, nós somos analítico, nós somos relativo, intuitivo, né? Quando a gente fala relativo, porque nada hoje é absoluto. Tudo é relativo, tudo depende da situação. Né? O que a gente está vendo hoje, cada estado adota um procedimento, uma ação. Então, tudo isso é relativo, porque se fosse absoluto, tudo seria, né, absoluto. O mundo já foi absoluto na década do século XVI, né, que tudo era quem mandava, era a única palavra, você poderia falar o que você achava, mas não existia democracia, né? Hoje não, hoje já é diferente. Então, quando você fala de negociação, você tem que ter essa visão sistêmica. Então, a gente tem que fazer as revisões, tem que fazer o monitoramento, você nunca pode deixar solto as coisas, mesmo que você confie no seu profissional. Por quê? Porque às vezes a gente tem falhas, a gente pode esquecer de alguma coisa, e quando você está sendo supervisionado, você começa a ficar muito mais atento, né? Porque o ser humano, ele é falho. Então, sempre é importante ter alguém para nos monitorar também. Então, após concluída, tem a pré-revisão e tem algum tempo depois, após avaliação, né? Porque a gente vai estar falando, né, de avaliação após a negociação. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês se vocês já tiveram uma negociação que não foi bem sucedida para a gente poder praticar isso, né? Bom, então aqui tem o processo de negociação e fechamento, né? É aqui que ocorre o fechamento do negócio. Se as etapas anteriores foram bem desenvolvidas, certamente o fechamento será mais fácil. Então, esteja atento aos sinais de aceitação à sua proposta. Em todo caso, torne a proposta reversível para avaliar o ônus da decisão por parte do outro negociador. Então, apresente opções e relembre vantagens e desvantagens, enfatizando sempre as vantagens. Proponha uma data para demonstração quando for o caso. Quando você está bem alicerçado, você consegue montar esse esquema mentalmente. O que fazer? Preste atenção às colocações do outro. Sinta se ele já se coloca na condição de tomada de decisão ou poder voltar atrás. Porque através do corpo, através dos questionamentos, vocês conseguem perceber isso.
Reforce, quando necessário, as vantagens e desvantagens. Proponha o fechamento do negócio. Proponha um período de experimentação e reforce os benefícios. Então, olha só, coisa simples que a gente faz diariamente, mas nós não percebemos. Às vezes a gente fica fechado. O que não fazer? Jamais tente forçar alguma coisa. Todos temos medo de errar. O outro negociador tem que sentir que pode voltar atrás a qualquer momento, sem haver problema algum. Não precipite a disposição para fechar o negócio. Esta frase exige uma hora certa para ocorrer. Então, a gente tem que fazer essa leitura para saber se realmente é o momento. O nome do jogo é paciência e mais paciência. Então, aquelas pessoas que têm muita ansiedade, para trabalhar com negociação, ela tem que começar a trabalhar ela mesma, em primeiro lugar. Só assim você vai conseguir fazer um bom trabalho. Quando você vem aqui criar um diário onde você possa avaliar cada uma das negociações. Então, perguntas que você deve fazer. Foi possível concluir a negociação? Foram buscados interesses? Eles foram encontrados? Foram feitas perguntas? As respostas foram escutadas atentamente? Porque às vezes a gente quer mais falar do que ouvir, né? Isso é em tudo, até conversa com amigos. Muitas vezes alguém vai contar uma história, você fala, agora a pessoa vai contar, você nem presta atenção, já faz outra pergunta em cima. A autoridade foi utilizada de maneira correta? A estratégia da primeira oferta foi utilizada de maneira adequada? Então, tudo isso é criar um diário que você tem que ter antes de você ir para uma negociação. Perguntas que devem sempre, né, ser feitas. Conseguir observar a negociação sobre a perspectiva de todas as partes envolvidas? Eu soube usar a reciprocidade para negociar os interesses? Consegui estabelecer uma relação de longo prazo? Consegui estabelecer uma negociação ganha-ganha? A negociação gerou valor? Então, tudo isso, ele faz parte quando você faz o quê? O fechamento. Então, avaliando a negociação, toda negociação que a gente faz, a gente tem que avaliar. Então, uma das etapas mais importantes, mais esquecida em uma negociação é a avaliação. Porque às vezes você fechou um negócio, você não vai avaliar, mesmo que deu certo. E que não deu errado, mais ainda, né? É preciso avaliar todo o processo, principalmente o desempenho do negociador, tanto o seu como do outro. Pode-se acreditar que quando a execução do contrato ocorre sem maiores percalços, todo o processo foi bem sucedido. Mas, e quando os problemas aparecem, que é possível avaliar se o negociador fez um bom trabalho realmente. Então, quando você tem todo esse domínio, você consegue fazer essa avaliação. Caso contrário, você não tem essa perspectiva, né, de ter isso nas mãos. Você pode achar, mas achar não é a mesma coisa que você fechar e você ter, né, conhecimento do seu negociador. O ideal é que o contrato, especialmente a relação criada entre as partes, conte com ferramentas que evite o surgimento de problemas e que ofereçam maneiras pouco traumáticas de solucioná-los, ou seja, uma negociação bem-sucedida prevê formas de lidar com os problemas antes que eles aconteçam. Então, você percebe a importância de você ter essas ferramentas em mãos para que você possa fazer a diferença, né, dentro do seu negócio. Então, existe uma enorme diferença entre firmar um contrato e implementar tudo aquilo que foi combinado. Então, uma negociação bem-sucedida não pode ser medida apenas se o negociador atingiu seu objetivo e conseguiu o que desejava. Ela deve ser avaliada com base em toda a execução de acordo, isto é, se esta foi feita de maneira adequada e conseguiu gerar valor para as duas partes. Então, uma negociação benéfica apenas para uma das partes não pode ser considerada bem-sucedida. Então, ela só é bem-sucedida quando ambas, né, saem ganhando. Inclusive, gerar a necessidade de revisões de contrato no futuro, o que tende a ser prejudicial para ambas. Porque no intuito da empolgação, o outro pode fechar um contrato com você, só que depois ele vai rever. Então, é pior. Então, é melhor realmente é o ganha-ganha, né?
Então, em alguns casos, o próprio negociador sente-se bem-sucedido por ter conseguido um contrato para a sua empresa. No entanto, ele pode ter cedido muito durante a negociação para obter tal contrato, prejudicando assim a sua implementação. Então, isso é muito comum que acontece nas organizações, especialmente nas empresas que possuem equipes diferentes para fechar contratos e para implementá-los. Cada um tem um jeito, uma fórmula, não existe uma receita para você negociar. Cada um vai usar as suas habilidades, os seus talentos, e tem a parte técnica que vai contribuir para que ela seja muito mais, né, sucedida. Então, a empresa ela precisa preparar seus negociadores e definir junto com eles quais são os limites a que podem chegar para conseguir um contrato que traga benefícios para a empresa e não um que pode prejudicá-lo. Então, isso nós temos que ter conhecimento, já não é nem tá nos livros, no caderno, tem que estar na mente da gente quando você for negociar, né? Porque para atingir a sua meta de vendas, você oferece um desconto em dobro, né, do habitual, para conseguir fechar um grande lote com o cliente antigo. A princípio, você obtém sucesso como negociador e consegue atingir sua meta mensal, mas isso pode trazer alguns problemas. Esse desconto pode causar rentabilidade imediata para a sua empresa. Se essa informação vazar, outros clientes poderão exigir a mesma condição e o próprio cliente também outras vezes. Então, por isso que não é muito saudável fazer isso, né? Então, este poderá estocar-se em excesso e passar meses sem comprar de você. Então, esse esforço desmedido para conseguir o contrato é válido. Nós temos que pensar, sim ou não, se valeu a pena. Como você avalia essa negociação? Se é boa ou não? Foi bem sucedida? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse campo aqui para a gente poder exercitar. Então, ao avaliar uma negociação, também é preciso lembrar que, em geral, ela deve ter foco na criação de um relacionamento de longo prazo entre as partes. Gente, não adianta ser uma relação de curto prazo, porque você só consegue negociar uma vez. O importante é quando você tem esse relacionamento a longo prazo. É um jogo de ganha-ganha, e não na solução de um acordo baseado apenas em necessidade de curto prazo. A mentalidade baseada em interesses deve guiar os negociadores, sempre em busca de pontos que podem agregar valor ao que está sendo negociado, ao invés de negociar baseados em posições, apenas querendo manter aquilo que já foi determinado inicialmente. Então, ao avaliar uma negociação, é preciso identificar quais interesses puderam ser atendidos e se foi possível aumentar o valor do bolo e não apenas dividi-lo. Então, um bom negociador também saberá avaliar seu desempenho pessoal além do desempenho da empresa. É super importante quando você consegue se autoavaliar. As pessoas não gostam de autoavaliar, mas é super importante. Após toda a negociação, você deve se perguntar: em que você acertou? Em que você errou? E como você pode melhorar seu desempenho como negociador? Isso vai ser constante, o tempo todo. Esse é um exercício pessoal, portanto, não tente esconder seus erros. É preciso reconhecê-los para poder melhorar sempre. Às vezes a gente não quer apontar os nossos erros, mas é importante a gente saber, né, quais são os nossos erros. Então, podemos até mesmo propor que seja feito um diário de negociações no qual você possa anotar seus acertos e erros em cada negociação e sugestões de como agir para melhorar continuamente. Então, tem alguns pontos. Foi possível concluir a negociação? Você tem que fazer uma autoanálise. Buscaram-se interesses? Eles foram encontrados? Você soube fazer perguntas? Soube escutar atentamente as respostas? Você utilizou a autoridade de maneira correta? Vamos analisar cada um de nós aonde é um ponto fraco, né, no perfil de cada um. Você utilizou a estratégia na primeira oferta de maneira adequada? Você conseguiu observar a negociação sob a perspectiva de todas as partes envolvidas? Você soube usar a reciprocidade para negociar os interesses? Você conseguiu estabelecer uma relação de longo prazo? Você conseguiu estabelecer uma negociação ganha-ganha? A negociação gerou valor?
Então, são perguntas que a gente tem que fazer sempre para você poder fazer uma autoavaliação de como foi a sua negociação. Então, aumentando o tamanho do bolo, a maioria das negociações ainda é baseada em posição, ou seja, considera-se que exista um valor naquela negociação e que esse deverá ser dividido entre as partes envolvidas. Então, com base nisso, elas brigam para ver quem ficará com maior valor. Então, negociadores experientes precisam largar essa visão e passar a ter foco nos interesses, ou seja, buscar formas de aumentar o valor da negociação antes de dividi-la. Podemos dizer que bons negociadores são aqueles que sabem aumentar o tamanho do bolo e não apenas cortá-lo ao meio. Eu acho bem interessante essa colocação, porque quando você tem essa visão ampla, né, da base da sua negociação, você consegue visualizar isso. Caso contrário, você vai sair da negociação e vai falar assim, ó, ganhei, né? Não sei se vocês lembram do filme do primeiro semestre que vocês tiveram de gestão de pessoas, Poder Além da Vida. Não sei se vocês lembram que o Dan, ele tinha uma dificuldade. E aí o Sócrates falava para ele que ele tinha que melhorar a performance, né? Que ele dependia também dos outros. E ele conseguiu se concentrar. E aí, no dia seguinte, ele foi procurar lá o coach dele, e o coach falou assim, mas eu não disse que era para você, né, pisar nos outros. Ele falou, eu ganhei de todo mundo, o cara ficou doente, eu consegui a colocação. Quer dizer, ele queria sempre se prevalecer, né, em cima do outro, né, porque o outro estava frágil, o outro tinha se machucado, né, um jogo de... Qualquer jogo pode ser de futebol, de basquete, né, ele era um ginasta, né, o Dan. Então, vários comportamentos e habilidades que um bom negociador deve ter para conseguir ter a visão de sempre pensar em aumentar o tamanho do bolo. Então, uma das habilidades mais importantes é manter o foco na criação de relacionamento e de valor com a negociação. Então, não deve se apegar a detalhes ou a posições, e sim olhar o negócio em que a empresa está inserida como um todo, e pensar nas formas de contemplar as necessidades de todos os envolvidos na negociação. Então, lembrar da necessidade de ser criativo também é fundamental nesse processo, pensando em novas maneiras de solucionar impasses ou criar ainda mais valor e de possibilidade de envolver terceiros no processo de negociação, a fim de aumentar o valor total da negociação para os atuais e potenciais interessados. Então, uma das mensagens finais que deve ficar para os bons negociadores é nunca se esquecer de aumentar o tamanho do bolo ao invés de dividi-lo. O tempo todo é falado disso. A partir daí, o Martinelli, que é o escritor, autor, conferencista do nosso livro, né, do AVA, ele fala da negociação evolutiva, né? Então, diante do conceito de que o foco da negociação deve estar sempre na criação de um relacionamento ganha-ganha de longo prazo, e de que tanto as organizações quanto os negociadores devem aprender a evoluir como negociadores. Então, Martinelli, um dos principais estudiosos brasileiros de negociação, ele criou o termo, porque ele achava que era muito básico a gente ter... Existem vários tipos de negociação. Quando você usa a negociação evolutiva, ele diz que a gente já está num outro patamar. Então, essa negociação evolutiva, ela é a aplicação da visão sistêmica da negociação. E as interações entre os stakeholders, que são as pessoas, os diretores, os CEOs da empresa, evoluem acompanhando as mudanças no cenário global. Então, o que ele diz? Numa negociação, não adianta você só ter o conhecimento do que é fazer uma negociação. Você tem que ter uma interação das mudanças e do cenário global que o país está passando, ou o próprio país que você vai negociar, ou a própria empresa também que você vai negociar. Então, quando você fala, né, dessa negociação evolutiva, ele diz os pontos principais, que é criatividade, capacidade de aprendizagem, buscar por interesses comuns e desenvolvimento constante das relações entre as partes. Então, quando ele diz isso, né, é uma visão sistêmica do processo, né?
ele diz: na busca de uma visão sistêmica da negociação, considera-se pertinente a utilização de proposta de abordagem. Então, ele divide em 11 pontos, né? Que seria o processo da negociação como sistema de transformação de entrada e saída, né? Porque você entra com o seu processo e tem a saída quando você consegue que o contrato seja assinado. A importância da comunicação no processo de negociação, que nós não podemos esquecer, as variáveis básicas de um processo de negociação, as habilidades essenciais dos negociadores, né, o planejamento que o negociador fez, a questão ética das negociações, o envolvimento de uma terceira parte no conflito, o uso dos tipos psicológicos na solução dos conflitos, a preocupação com os W, né, dos participantes, a capacidade de lidar com as diferentes, né, os diferentes Ws dos envolvidos, que são as pessoas, e a busca de uma negociação evolutiva, segundo o princípio de hierarquização do sistema. Quando ele coloca isso, nada mais é aquilo que nós fizemos até agora, quando a gente estudou o Maná, quando a gente estudou o RAC, que é a resolução alternativa de conflitos, quando nós estudamos a aula passada, que era mediação, conciliação, arbitragem, a negociação assistida. Então, tudo isso, ele resume, né, nesse único slide aqui, para que vocês tenham, né, tudo aquilo que a gente trabalhou. Quem participou das aulas ou leu vai lembrar de tudo isso que a gente falou. Só que ele fala, desde o primeiro dia, eu coloquei esse slide para vocês, mas não fazia sentido, por quê? Porque a gente não tinha trabalhado ainda a arbitragem, né? A gente não trabalhou a questão ética no primeiro dia também não, então a gente foi trabalhando no decorrer do semestre. Então, aqui ele fala, negociação evolutiva vem de uma análise de negociação sobre enfoque das teorias do sistema. Então, vários pontos que precisam ser analisados na negociação e dos negociadores. Então, o enfoque é sistêmico, parte do princípio que, durante uma negociação, cada um desses aspectos não age isoladamente, mas sim de maneira interrelacionada, ou seja, um aspecto pode influenciar o outro e assim sucessivamente. Então, essa negociação, ela também prevê que podem existir vários subsistemas dentro de um sistema maior. Então, a negociação, por isso que eles pedem, né, para todos os profissionais terem essa habilidade, é uma das competências mais solicitadas em qualquer profissional, porque você tem que ter essa visão, porque você não adianta você ter só a visão específica se você não tem o todo. Como é que você vai poder negociar? Então, o conhecimento sobre o sistema já é bastante consolidado dentro de vários campos de estudo, inclusive no campo da administração de negócios. Então, descobriu-se que quanto mais complexo é um sistema, mais imprevisível e difícil de ser compreendido, ele se tornará, ou seja, em qualquer sistema em negociação, podem existir aspectos incompreensíveis ou que ainda não foram compreendidos pelas partes. A gente pode ter uma noção, quando você fala da negociação, né, evolutiva, o que está acontecendo com a gente hoje, né? Na faculdade, ela tem um procedimento, né, estava tudo certo para as coisas acontecerem, aí vem a antecipação de um feriado. Se você não tiver a noção sistêmica de tudo que está acontecendo, né, porque as coisas são imprevisíveis hoje, né, como fala, a mudança ela é constante. Então, nós teremos que nos adaptar, né, que não, a verdade não é absoluta, que tudo pode mudar. Então, a qualquer hora, a gente fala um negócio e acontece outro. E assim sucessivamente, né, principalmente nos negócios. Então, pode-se dizer que, além da teoria de sistema, a negociação evolutiva ela está ligada à possibilidade de hierarquização do sistema. O que é hierarquizar? É a possibilidade de categorias seguindo alguns critérios de relevância. Existem várias formas de categorizar o sistema dentro de uma organização. É um processo de negociação, é uma engrenagem onde todas as áreas, todos os departamentos têm que se conversar para chegar numa
né, numa coisa, num consenso. Então, a proposta do Martinelli, né, ele fala uma maneira de hierarquizar os sistemas segundo o tipo de interação que existe entre os elementos que compõem. Então, com base nessa ideia, é possível considerar o caráter evolutivo do sistema, em que uma interação, independentemente de como ela seja ou ocorra, faz com que o sistema seja classificado em um nível superior. Então, é proposta uma categorização de 8 tipos de sistema, em que o nível mais alto é o sistema evolutivo, que interage com o ambiente e pode modificá-lo e alterar a sua estrutura ou a sua identidade. Então, nesse tipo de sistema, as alterações são imprevisíveis e incontroláveis. Se você pensar que, com base nessa teoria, né, de hierarquização, e considerando a negociação como um sistema, pode-se considerar a existência de uma negociação evolutiva, que se classifica no maior nível da hierarquização desse sistema proposta por Martinelli. Então, essa negociação ela pode ser considerada um sistema com vários subsistemas. Quando a negociação atinge esse nível, é possível que os envolvidos, as pessoas e as empresas, posso aprender com a experiência anterior e, consequentemente, maior a chance de prever o futuro, uma vez que se conhece muito o ambiente em que ela está inserida. Uma vez nós fizemos um trabalho na empresa e chamaram todos os executivos e a gente tinha que buscar esse autoaprendizado. Então, a negociação ganha, né, o nome de evolutiva por isso. Ela traz vários conhecimentos. O que a empresa fez? Ela contratou uma consultoria e se construiu um barco dentro, foi no hotel lá no Guarujá. E não adianta só ter um barco se não tem ninguém trabalhando, atuando. Então, deram papéis para cada gerente, diretor, o que ele iria fazer com aquele barco? Qual que era o objetivo, né? E eles ficaram um pouco perdidos, porque eles saíram da zona de conforto, que era trabalhar no escritório, onde cada um apresentava o seu plano estratégico, e eles ficaram um pouco perdidos, porque a gente iria apresentar de uma forma diferente. Lógico que teve uma consultoria do Mackenzie para poder orientá-los, né? E até depois eles teriam que fazer uma apresentação dentro desse, quer dizer, não era um bar, era um navio enorme, ocupava uma sala grande, e foi muito interessante porque apareceu muita criatividade. Eles apresentaram o plano deles de trabalho para o ano seguinte de uma forma tão rica que essa negociação, né, ela foi, teve que negociar com o presidente da empresa, inclusive o orçamento, quanto que cada um iria gastar. Então, foi muito bacana essa forma de apresentação. Então, a negociação evolutiva ela é importante por isso, porque ela está atrelada, né, com observar, você vai se observar, interiorizar, você vai aprender com as experiências passadas, né, a relação com o ambiente, né, eles, como eles estavam naquele ambiente, eles tinham que ter uma atitude diferente, e as ações e todos os envolvidos. Então, aprende-se com o ambiente externo, lugar onde ocorrem as negociações, e também com as relações internas que existem durante todo esse processo, porque tem diretor que não se dava muito bem com o outro, né? Então, briga sempre entre marketing, jurídico, controller, contabilidade, né? A produção. Então, tudo isso, colocaram todos esses diretores juntos no mesmo navio, no mesmo barco, né? Para eles poderem analisar, interagir e fazer e ter o diferencial. Então, a negociação evolutiva é um conceito que enxerga a negociação como parte de um ambiente com o qual ela interage, troca informações, muda a maneira como é conduzida. Então, fica um processo dinâmico, porque se você ficar só lá na empresa, né, como era feito, a empresa queria mudar, ela queria ter coisas novas. Então, ela partiu desse princípio de contratar um consultor, em vez do presidente conduzir. Foi contratado esse consultor que fez, lógico, o RH acompanhou, eu participei de todo o processo. Foi bom porque eu aprendi bastante também com esse consultor. Chamamos vários consultores, aquele que, Valdemir Wiklesvik, aquele que subiu o Everest, de como ele planejou, planejou, né? O Almir Klink também,
a gente foi chamando, tinha palestra no meio desse trabalho, então foi um trabalho que evoluiu bastante, e no ano seguinte, nós conseguimos atingir um resultado, assim, diferenciado, que a empresa começou a investir no desenvolvimento e na capacitação do seu corpo gerencial. Então, as negociações evolutivas são as ideias para ambientes incertos e turbulentos de rápida mudança. Então, nós estamos no momento de usar essa negociação. Então, consiste em uma negociação que constrói relacionamentos de longo prazo e que tem como foco ganha-ganha. Então, os negociadores experientes devem se conhecer bem e saber fazer a leitura do ambiente que é mutável ao longo da negociação, de modo que consigam modificar sua forma de negociar conjuntamente com os outros negociadores envolvidos no processo e com o ambiente em que estão inseridos. Então, eles vão se adaptando no contexto e conseguem atingir os seus resultados. Partindo daí, para a gente poder entender um pouquinho, né, quando eu ponho negociação e sistema, né, o negociador, uma das 10 facetas, né, do Mintzberg, do administrador, ele diz o seguinte: o sistema de atividades do administrador, que é o negociador, líder, disseminador, tem o sistema de atividades da empresa, que é o planejamento, organização, comando, controle, né? Sistema empresas do ramo, atividades, que é subsistema, o sistema diversos, né, de atividades, ou seja, ambiente empresarial, ambiente social. Então, o que significa esse slide que eu estou mostrando para vocês? Quando nós fizemos aquela atividade, nós tivemos que chamar todas as pessoas do administrativo, da empresa, quem planejava, quem comandava, quem controlava a logística, foi envolvido todos. Então, isso significa que é uma negociação sistêmica, onde todos participam para um único objetivo. Então, a proposta de abordagem sistêmica de negociação, o processo ele vai se transformando com as entradas e saídas do que as pessoas estão colocando. A importância da comunicação no processo de negociação. Aí tem as variáveis básicas de um processo, as habilidades essenciais dos negociadores, o planejamento da negociação. Tudo isso foi colocado, né, a questão ética também das negociações, envolvimento de uma terceira parte, nós chamamos também, mas era uma pessoa interna da empresa, que era a área jurídica. O uso do tipo psicológico da solução de conflitos. Nós fizemos todo um mapeamento do perfil de cada gerente que ia participar dessa reunião, e todo mundo sabia, né, o que ia fazer. A preocupação com o efficiency dos participantes, a capacidade de lidar com os diferentes, né, os envolvidos, a busca de uma negociação evolutiva, segundo o princípio da hierarquização de sistema. E aí eles colocaram dessa forma: quais são os componentes? Diferenças, né, individuais, valores pessoais dos envolvidos, interesses comuns, relacionamentos humanos, conquista das pessoas, concessões, persuasão, satisfação das necessidades e decisão conjunta. Então, eles consideravam o seguinte: tinha o feedback, tinha as entradas, mas tinha cada pessoa, ela é diferente na sua área de negócio, ela tinha uma forma de pressionar, de persuadir. Então, nós colocamos, eles tiveram que fazer essa negociação, a participação era misturada, né, todas as áreas, então tinha que ter concessões. Se o marketing pedia para produzir um produto, aí o gerente lá de produção falava: não consigo, a demanda é muito alta, e aí o marketing tinha que convencer, e depois tinha que voltar, o gerente de produção também tinha que convencer ao responsável pelo marketing que não seria possível. Então, a riqueza, nós ficamos uma semana fazendo esse trabalho. Entrava, né, entrada e saída. Participação do processo, uso de informação e do poder, comunicação bilateral, barganha, tem que ter flexibilidade, né? Acordo, a gente tinha que chegar no acordo, solução de conflitos, que conflitos era o que mais aparecia lá. E nós, de RH, que a gente tinha uma intervenção no meio, a gente tinha que estar junto, cada pessoa num grupo. Benefícios duradouros e visão estratégica. Partindo desse, né, componentes do processo de negociação, nós conseguimos ter uma visão
sistêmica do processo. Por isso que tem que ter o planejamento. E aí tinha os diversos componentes, né? Os canais. O canal, a mensagem, como recebia o receptor, como ele decodificava, tinha os ruídos, tinha as interferências, né? Tinha as barreiras. E o que você fazia nesse campo, né? Porque quando você coloca todo mundo junto da mesma empresa, cada um vai defender a sua área. E nós misturamos e eles tiveram que se posicionar. Então, foi complicado também a linguagem. E aí tinha as variáveis básicas, que era o tempo, a informação e os poderes. Então, as pessoas tinham o tempo, que era a flexibilidade, o prazo limite, a paciência, a ponderação, a tranquilidade, a sensatez. E nesse trabalho, a gente tinha que avaliar todos, se ele tinha paciência, se ele tinha flexibilidade, se ele era ponderado nas suas considerações, ou se ele se irritava. As informações, se ele era rápido, se ele era seguro, se ele era o ganha-ganha, se ele manifestava o poder dele, necessidade, né, das partes, qual era a habilidade que ele tinha nessa negociação, e tudo isso era uma encenação. A gente usava o sociograma, né, que você tinha que fazer um drama, então eles tinham que encenar como se fossem atores, né, e atrizes. E os poderes pessoais, a atitude, a mentalidade, a moralidade, né, da pessoa, a persistência dela e a capacidade de persuasão dela. E as circunstâncias, investimento, a posição, a concorrência, os riscos, né, os compromissos, a identificação e a barganha. A empresa colocava também o concorrente e eles tinham que negociar, lógico que era tudo da empresa, mas a gente colocava como se fosse o concorrente, né? E aí ficava essas habilidades essenciais do negociador, né? Mostrava esse gráfico que era o quê? Concentrar-se nas ideias, discutir as proposições, saber falar e ouvir, não adianta só querer saber falar, colocar-se no lugar da outra parte, separar relacionamento dos interesses, propostas concretas, porque eles tinham que trazer uma proposta, proporcionar alternativas, consciência de negociação, a interpretação, né, do comportamento humano, a objetividade. Então, quando você mostra isso aqui, então todo mundo tinha que ter os objetivos, os valores, as posições, os interesses, e a gente colocava casos reais que estavam acontecendo dentro da organização e o que eles deveriam realizar. Então, tinha as restrições. Quais são as restrições? Cultura, organizacional e expectativa. Nós colocamos gente de Porto Alegre, Recife, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, os 27 estados do Brasil estavam presentes, os gerentes, então cada um tinha uma abordagem, né? Cada um tinha uma habilidade, o poder, a confiança que cada um tinha. Tinha aquele que era inesperado, que estava perdido lá, né? Ele ficava na região dele, por exemplo, em Joinville, que é uma região pequena, e ele ia negociar com a pessoa que morava em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, tinha uma diferença, né? De comportamentos, de perfil. Então, você via as habilidades, né, o poder que cada um tinha, a confiança, né? Então, de concordar, não concordar, discutir. Tem uns que falavam assim, não, no meu estado é assim, assim não vai mudar. Então, quer dizer, uma pessoa super resistente. Tudo isso foi observado também dentro dessa negociação evolutiva, né? Então, aqui, mais geral, é sobre a ética, né? Nós já falamos sobre a ética, mas eu queria só mencionar aqui quando uma terceira pessoa na disputa, né, que entrava também, a gente colocou tudo isso que a gente viu no semestre, nós fizemos todo o processo, por isso que demorou uma semana, para ver a inquisição, a mediação, a arbitragem, qual era o nível de controle, né, da pessoa. Então, aqui foi tudo esquematizado. Tinha os estilos para lidar com os conflitos, que era o contestador, né, o ganha-perde, o colaborativo, também o ganha-ganha, o de retirada, né, com afastamento, o da aceitação, né, então você via o confrontador e o que era comprometido com o processo. Tudo isso dentro de uma negociação, ele entra, né? E aí tinha as negociações internacionais, aspectos importantes, né? Que nós também trouxemos pessoas de outros países. Foi da Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Argentina, e aí você via, né? Cada um
países diferentes, né? Então, tem a parte econômica, social, cultural, física, né? Os legais, religiosos, financeiro, e aí tinha uns que era frieza na negociação, outros eram mais com a emoção, tinha formalidade, tinha eficiência, tinha ameaça, tinha autocrítica, a racionalidade, a comunicação não verbal, né, o entusiasmo, comunicação verbal, barganha, flexibilidade. Então, você conseguia observar em cada membro da equipe essas características, né? Como é que eles negociavam entre eles e tinham que fazer as pazes, mesmo que seja aparentemente, mas tinha que, né, conduzir muito bem esse processo. Bom, partindo disso, nós vamos, antes da gente ir para o nosso debate, eu queria que vocês analisassem essa situação, problema. Por exemplo, a máquina quebrou. Roberto tem uma fábrica de panos, por causa da crise, ele está passando por problemas financeiros e sua máquina, que fazia o único produto que tinha crescimento de vendas, quebrou. Ele chamou Geraldo, um mecânico que sempre o atendeu, para fazer um orçamento. Porém, esse orçamento ficou acima do que Roberto conseguiria pagar no momento. Geraldo até aceitou receber sua parte em 60 dias. Afinal, por causa da crise, também estava conseguindo pouco trabalho. Mas ele precisaria de várias peças. E Fábio, o dono da loja de peças, não parcelava a venda por nada. Roberto é seu amigo e contou essa situação a você. Sabendo que a mulher de Fábio tem uma loja de tecidos, como você pode ajudá-lo? O que vocês fariam nesse caso? Estou dando uma relidinha aqui. Tá. Certo. Aí o meu amigo é o Roberto, que é o dono da fábrica de panos, né? É. Bom, eu começaria aconselhando o Roberto se ele é um cara bem organizado com seus custos, provavelmente ele tem um relatório e tem o que ele pagava pro Geraldo, né? Pro mecânico. Então, eu primeiro falava, Geraldo, estamos numa situação ruim. Olha aqui quanto que você me cobrava, é uma situação de emergência, por que você não pode me cobrar o que cobrava antes? Porque eu estou pronto para pagar isso e tal. Dá aquele gatilho de escassez para o Geraldo fechar, entendeu? Esse sempre seria meu primeiro conselho. Tá. Quem mais? O Adriano está na sala? Deixa eu ver aqui. Estou, professora. Oi. O que você faria? Então, professora, eu acho que aqui ele tem que usar todas as armas de convencimento para sensibilizar o cara, porque a principal ferramenta dele está com problema. Então, aqui ele tem que, usando até a coisa das outras aulas lá, mais a questão, talvez, aqui, de um entendimento, de conciliação partindo dele mesmo. Porque eu tô vendo aqui que o cara até aceitou receber em 60 dias, né?
Ele está numa situação complicada, mas o problema é que o cara não é obrigado também, ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Então ele teria que partir mais da parte do humanismo aí, né, da conscientização e apelar para a boa vontade do cara. Você acha que é fácil esse tipo de intervenção, de negociação? Eu acho que é muito difícil, professora, porque nem todo mundo leva para essa parte de ajudar o outro. É mais números, então eu preciso vender, é meu trabalho, eu estou indo consertar, preciso receber. Apesar que hoje em dia algumas pessoas elas dão mais, qual é o termo que eu posso dar? Elas tratam os fornecedores de uma maneira como se fosse o cliente mesmo dele, porque começa a trabalhar com parceria, né? E nem todas as empresas estão dispostas a prestar serviço com essa ótica de parceria. Porque aí, se ele tivesse uma parceria de médio ou longo prazo, com certeza o cara ia atender a situação dele, né? Com certeza. Agora, alguém gostaria de colocar outras coisas? Deixa eu ver quem está aqui. Tem o Felipe. O Noel chegou agora, né? Professora, sabe o que dá para fazer também? Não, professora, eu tô faz tempo. Ah, não, Noel, é verdade. Dava para fazer também o gatilho da reciprocidade. Exatamente. Tentar mostrar para o Geraldo que, Geraldo, você é meu parceiro, porque eu sempre consulto você sempre faz a manutenção dos meus equipamentos. Então, tentar lembrar desse, né, gatilho da reciprocidade para tentar sensibilizar, como o Adriano falou, o Geraldo. Mas o problema não é o Fábio, que é o dono da loja de peças? O problema aí é o Roberto que está enfrentando. O Fábio. Não, então, o Roberto está passando por uma dificuldade, isso. O mecânico até topou arrumar. Só que onde ele pegaria as peças, o Fábio, a loja é do Fábio, a loja de peças, ele não parcela. Então, eu acho que o empecilho aí está sendo o Fábio, não é? Mas o empecilho também é o Roberto, que fez valor acima do normal no aqui, ó. Porém, esse orçamento ficou acima do que o Roberto conseguiria pagar no momento. O valor ficou acima, né? O Geraldo cobrou mais. Ficou acima do que o Roberto esperava. Entendi. Então... Professora. Oi. E tem uma palavrinha-chave aqui que eu acho que ajudaria ele a negociar, que está aqui entre parênteses que ele fala, afinal, por causa da crise. Ou seja, é uma palavra hoje que acaba abrindo, porque as pessoas se sensibilizam, né? Desde as grandes empresas até as pequenas. Estão abrindo exceções, estão jogando faturas, pagamentos para daqui 1 mês, 2 meses. Então, de repente, essa palavra aqui pode ser o diferencial para ajudar ele nas negociações. Boa observação. Nem tinha destacado para ver se vocês iam observar. Então, por causa da crise, né? Mas o Geraldo deu até 60 dias com visão até nesse fato, né? Ele só não quis reduzir o valor. Porque o prazo é muito... Vocês fariam a mesma coisa se fosse no seu lugar, no lugar dele? Se eu fosse o mecânico? Aí é o que muita gente faz, é igual vender água mais cara em Mariana depois do acidente, é o que muita gente está fazendo. Eu, por ética, não faria isso, eu manteria o valor, o valor que eu sempre cobrei, até porque é um parceiro, né? Exatamente. Mas você vê como que, por exemplo, os respiradores aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, você viu a notícia, né? No Rio foi roubo, né? Foi roubo. Então, mas aqui eles não pensam nem numa pandemia, você vê como o ser humano é, né? Não pensa nisso, a gente está falando, poderia negociar por um preço, né? Não, ele põe o preço lá em cima, né? Quer dizer, foi roubo, mas tem uns que estão... saiu uma notícia com vários preços, né, desses respiradores. Então, o ser humano ele é muito ganancioso, né? Porque teoria é uma coisa e na prática é outra, né? Exatamente, verdade. Então, aqui nesse caso, nas negociações é sempre preciso pensar em formas de aumentar o bolo. Isso ocorre entendendo os interesses de cada uma das partes, né? Então, sabendo que a mulher de Fábio tem uma loja de tecido, você propõe a ele que Roberto pague as peças com alguns tecidos que tem em estoque.
Então, por causa da crise, o estoque dele está alto, será ótimo para ela conseguir alguns produtos por um preço, né, camarada. Então, Fábio conseguirá vender suas peças, Geraldo conseguirá o serviço e Roberto poderá voltar a produzir, ou seja, ao invés de dividir o bolo e ver quem ficará com a maior parte, né, vocês poderão aumentá-lo. Então, essa seria uma resolução, também poderia ter outras, que não existe uma outra alternativa, mas seria uma das alternativas, né? Essa aqui, vocês aprovam ou não? Ah, com certeza. Foi Essa ótimo. aqui dá... Mas, professora, a questão dele também estar com um estoque alto, precisa ver se é uma necessidade da outra parte em ficar com esse produto que ele tem no estoque. Porque pode ser que para outra pessoa, na verdade, no momento, esse produto não faça diferença para ela. Mas também pode ser que ela aceite como pagamento, né? Isso. É que nem quando você vai vender uma casa, né? Tem gente que fala assim, olha, eu tenho uma casa, mas eu tenho um apartamento lá naquele bairro lá. Aí ninguém quer, né? Então, toda negociação, é isso que você está falando, procede, né? Porque ela pode não querer, né? Essa troca, né? Muitas pessoas, quando vai fazer uma negociação, não, eu quero dinheiro, eu não quero trocar nada, né? Então, é difícil. Mas quem está necessitado, talvez até aceite, né? Já que nesse caso, realmente, por isso que eu falo que existe outras possibilidades, né? Agora, vamos lá. Se fosse, por exemplo, uma negociação evolutiva, né? O que vocês acham? Vocês acham que acontece hoje no mercado esse tipo de negociação? Ou não? Vou colocar aqui novamente para... Como que está essa... Vocês conheciam essa negociação evolutiva? Que obedece a hierarquia de sistemas e etc, né? Então, professora, existe isso até no meio corporativo, né? Existe. As áreas negociam para conseguir cumprir metas ou conseguir adiantar processos e tal. Elas negociam entre si, né? Muito CEO hoje em dia autoriza esse tipo de negociação internamente para que as pessoas as áreas possam chegar no resultado final, né? Sim. Agora, você consegue dar um exemplo? Quem consegue, né, de dar um exemplo de sistema, essa negociação? Eu tô numa negociação de sistemas. Dentro da minha área, eu trabalho com uma abrangência de cidades na minha master como sócio e tenho outros sócios. Nós estamos fazendo um processo de desencadeamento de leads para podermos distribuir entre nós. E esses leads são negociados entre nós. Então, nós não estamos indo lá no CEO conversar com ele, não. Nós estamos negociando entre nós. Então, estamos fazendo esse processo evolutivo obedecendo a hierarquia do sistema. Para ninguém por cima de ninguém, mas todo mundo conseguir uma parte do bolo. Pelo menos eu estou vivendo isso. Então Mas você chamava negociação evolutiva ou não? Nem um pouco. Nem imaginava, né? Nem imaginar. Consegui enxergar quando a professora estava dando a aula. Então, isso que você falou é verdade. A sua empresa está numa negociação evolutiva, só que dentro do mundo acadêmico, eles vão dando nomes, né, para definir determinadas coisas. Então, é interessante, existem várias negociações evolutivas que a gente não percebe, né? Hoje, vamos dar o exemplo que a grande maioria das empresas estão utilizando muito as plataformas, né? Então, ela teve que negociar com os fornecedores para ter agilidade, para que todo mundo tivesse em home office, que as faculdades tivessem as plataformas, quem não tinha, né? Então, tudo isso tem que ser feito uma negociação, porque quando tem uma demanda, né, o preço geralmente sobe, e aí tiveram que conversar, né, entre os sistemas, né? O que a gente está tendo hoje, a maioria foi essa negociação evolutiva, né, geral, do que está se passando dentro, né, do que a gente está vivendo. Agora, ela é boa, não é? Se você pensar essa negociação evolutiva. Ela é boa por quê?
É legal, eu acredito que é por obedecer hierarquias. Por exemplo, a pessoa vai respeitar o espaço da outra e não vai tentar passar por cima, né? Não vai tentar. É a mesma coisa. Quando você está trabalhando com a negociação, a gente, por exemplo, vocês lembram o que é framework? É um guia, né, que serve para manter, né, as pessoas, os interessados focados, para saber o que é importante ou não na negociação. Não é o contrato, sempre é um guia. Então, quando a gente assina um contrato, quem já não assinou um contrato de contas, né, da telefonia, admitir o prestador de serviço, contas, admitir um plano de academia, um plano de saúde. Vocês leem o contrato ou não? Dificilmente. Dificilmente, né? Então, quando a gente não lê o contrato, a gente pode ter surpresa, não pode? Com Então, certeza. a todo momento nós estamos fechando um acordo. Então, é importante, né, você ter um documento, né, para elaborar isso. E esse documento que a gente fala que é o esboço, um guia, é o framework, que é um panorama geral que você vai ter. Agora, esse documento que a gente precisa para você fechar o negócio tem que ser o quê? Framework ou contrato? É o framework, né, professora? Não, o framework é o que é o framework? É um guia, um esboço. Ele não Entendi. fecha. Entendi. Ele não fecha. O contrato, sim, você fecha com contrato, porque ele é legal. O framework não é legal, ele é um guia que você vai estar utilizando, estratégia, né? Então, quando a gente está fazendo uma negociação, o que a gente quer? Não é fechamento de contrato? Porque se for de boca a boca, não interessa, porque a pessoa pode falar e depois mudar de ideia. Então, Verdade. no decorrer do tempo, que nem você assina um contrato de academia, fala que não é pagamento por mês, é anual. Aí você quer cancelar agora por causa da pandemia. Só que, cadê o acordo? Você vai ter que fazer um acordo, você não tá indo, né? Não pode. Só que está lá no contrato. Ah, não, eu vou cancelar o contrato, mas você assinou que vai ser anual, porque as pessoas podem querer desistir, como tem muita gente querendo desistir. Então, isso, quando a gente fala, precisa ter, por isso que as empresas têm contrato. É a mesma coisa, vocês têm contrato com a Anhanguera. Para desistir, tem vários procedimentos. Isso é em tudo que você vai comprar. Porque se fosse só o framework, é um guia, é um esboço, mas ele não tem poder de lei. Então, você pode mudar, não querer, né? Então, não tem problema, mas contrato sim. Agora, eu queria que vocês pensassem numa situação de negociação que vocês não foram bem-sucedidos. Vocês lembram de alguma coisa que vocês não foram bem-sucedidos? Que não deu certo por alguma coisa? Vocês foram bem-sucedidos, então? Ninguém lembra? Professora, Oi. eu teve umas 2, 3 semanas atrás, eu fui fazer uma negociação, mas não era negociação de vendas, né? Negociação de participação de espaço na gôndola do supermercado. E eu peguei um senhorzinho bem velho, e o bicho era chato, professora. Ele não esperava eu concluir a frase. E aí ele já falava, não, não dá, não tem como, não dá. Para cada coisa que eu falava, ele tinha já um não. E foi bem complicado de tentar conversar com ele. Convencer não deu de jeito nenhum, a negociação foi péssima. Porque ele era uma pessoa que para ele já tinha um não para tudo. Ele estava decidido, por mais que eu fizesse qualquer coisa, falasse qualquer coisa, ele não, 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 não e não. É mercado pequeno? Não, no açaí Tatuapé. Minto, no açaí Penha. E ele, muito, muito chato, só que é um senhorzinho já, sabe? E tudo para ele era não. Então, todos os argumentos que eu mostrei, expliquei por que eu tinha que ter mais espaço, porque meu produto é líder de mercado, ele não teve jeito. Né? Então, para tudo, ele atribuía algum problema. Aí, quando eu explicava para ele, ele arrumava outra coisa. Eu falei, bom, esse aí não tem jeito.
E eu falei para ele, ó, você não vai ter jeito mesmo. Se eu trouxer, eu até brinquei com ele no dia, falei, se eu trouxer o Bolsonaro aqui, você também não vai acreditar. Você não vai querer mudar. Aí que não vai não resolveu nada, porque ele não estava disposto mesmo a contribuir, a ajudar. Então, mas ele estava errado. Então, ele estava errado, mas, porém, ele tinha alguns fatos concretos que estavam um pouco a favor dele nesse dia. E aí realmente não teve como convencer ele, não. Tá até hoje lá, e eu não consegui resolver, porque para ele tudo era não. Então, é o perfil, né? Você vê, por isso que a gente tem que estudar o perfil de quem você está negociando, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, deixa do jeito que tá, não briguei com ele, não discuti com ele, dei risada no final, fiz um jogo dele lá, e aí de vez em quando eu passo, bom dia, tudo bem, tudo certo? Para depois, no outro dia, né, eu pegar, puxar o assunto com ele e tentar mudar. Mas se eu tivesse ido na dele mesmo, eu tinha torcido o pescoço dele no dia. Então, aí vai do relacionamento, de tanto você se cumprimentar, você não foi agressivo. Com o tempo ele pode, né, perder isso, mas o que acontece com as pessoas, né, mais antigas, né? Elas têm um perfil de sempre negar, elas não têm uma certa flexibilidade. Isso a gente está observando também para negociar no Carrefour. O pessoal, nossa, sofre muito, porque eles têm normas, princípios, e é difícil, muito difícil, quando eles não querem, né? Então, eles estão mudando, tem alguns perfis, né, que eles estão mudando, mas geralmente quando a pessoa tem mais bagagem, né, tem mais, às vezes, conhecimento, já elas trabalham sempre com não, 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 não. Tem um treinamento que tinha um consultor que veio de fora, ele falou assim, ó, você vai derrubar, desestabilizar emocionalmente a pessoa que você negociar, se você ficar falando sempre não, mesmo que ele tenha razão. Fale não, 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 até ver onde ele chega. E é verdade, se você ficar recebendo muito não, 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 você vê que não tem alternativa, você é desesperador isso, né? Então, tinha esse consultor que ensinava isso, né? Isso já tem uns 10 anos que eu participei, né? Se a pessoa estiver decidida pelo não, é terrível isso. Antes de negociar, isso é ruim. É ruim, exatamente. E aí você não consegue negociar. Você pode usar todos os tipos de argumentos e você não consegue chegar, né, num acordo ali, porque ele não sabe o quê? Lembra a capacidade dele ouvir é nula, é zero. Ele não tem essa capacidade. Só ele que quer, se acha importante. É o que aconteceu lá no... Oi? Desculpa, professora. E mesmo você dando vários dados técnicos para ele, professora, explicando, comparando uma coisa com a outra, sabe quando a pessoa você está vendo que ela consegue entender que o que você está falando procede, tem fundamento, mas ela não quer dar o braço a torcer, porque não, é o que eu estou falando que tem que prevalecer, porque eu sou o gerente, né? Eu que mando aqui. Então geralmente o gerente de loja apela muito para isso. Quando eles começam a perder na argumentação, no técnico, eles vão para aquela coisa de mula. Eles empacam. Não, por que não? Porque eu não quero. Porque eu sou gerente, eu mando aqui. Então, mesmo com embasamento, você mostra porque era Páscoa. Eu falei, você já pensou, sei lá, pegar Nestlé, pegar Lacta, que é líder, você colocar os dois lá na gôndola de baixo e colocar Village na principal? Mesmo, sabe, dando um comparativo para ele. Não adianta, não tem conversa. Porque ele já estava com o pensamento, né, que não, e que é o poder, né? Ele era o gerente lá da loja, então ele se achava assim, por quem é, né? Quem é essa pessoa que vai querer fazer minha cabeça? Então tem pessoas que elas não são flexíveis, né? Elas colocam uma ideia na cabeça e não tem como mudar esse pensamento, né? Isso é muito ruim, né? Quando você vai participar de uma negociação. Nós temos que, nesse momento, às vezes a gente tem que ter nosso equilíbrio emocional, mas mesmo assim a gente fica furioso, né? Porque você quer fazer um negócio e a pessoa não autoriza, né? A maneira dela tá correta, você usou várias estratégias, né? E mesmo assim ele não, porque ele não teve, quer dizer, não teve reciprocidade aí, porque ele não queria simplesmente. Talvez ele nem ouviu o que você estava pedindo. Ele foi mesmo
o que ele acredita. Então, tem muitas pessoas que são dessa forma, e é difícil de você negociar quando você encontra, né, esse tipo de perfil resistente, não muda nunca, e aí, lógico, você não consegue fazer a mudança, né? Então, isso deve ser horrível mesmo, né? Então, a gente tem que, para não afetar você emocionalmente, você tem que estar preparado, porque se você é no primeiro cliente que você vai, ele já te dá esse não, você vai para o outro, você já vai um pouco, né, cabeça baixa. Fica um pouco chateado com isso, que não deu certo. Então, é nessa questão, quando você trabalha a negociação, de você conhecer o seu psicológico, é nesse sentido de construir vocês. Cada um tem que saber até onde chega, até onde você consegue aguentar, superar um cliente que é chato, né? Que a gente vai encontrar pessoas dessa forma, né? Dessa natureza. Você não se conforma, é a mesma coisa a cultura, né? Agora eu lembrei de um episódio. Aqui, quando a gente vai na feira, a gente pode apalpar as frutas, né? Agora, a partir de agora, não, mas antes, né, a gente podia. E por quê? Para ninguém enganar a gente está acostumado que se você não olhar direitinho, o feirante, às vezes, ele mistura uma boa com uma que está mais ou menos e uma que está ruim, né? Quando eu estive na Espanha, eu fui na feira. E aí eu estava olhando, eu fui querendo pegar. Aí o feirante falou assim, não pode colocar a mão nessa fruta. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque se você colocar a mão, imagine, você coloca uma, a outra coloca, a fruta vai estragar, vai ficar mole. E faz sentido isso que ele falou, né? E aqui no Brasil, a gente não tinha essa cultura, né? Quando eu comecei a assim, fazer minhas viagens, eu comecei a observar isso. Aí eu comecei a mudar o padrão, mas só que aqui no Brasil, todo mundo apalpa, né, o produto. Então, você percebe que é o tipo de cultura, mas na hora, o que eu respondi para ele, né? Eu falei assim, já que eu não posso pôr a mão, então não vou levar. Ele falou, tudo bem. Né? Então, assim, olha só, para ele não fazia diferença, porque as pessoas que moravam lá já sabiam disso, né? Mas quando eu fui, né, eu estava, acho que tem também uns 12 anos atrás que eu fui, eu também não sabia, né? Eu fui, você vai ver na cultura, porque você tem que aprender a conviver, né? Tem que observar. Então, muitas coisas que eu até relato em sala de aula foi por experiências que eu tive, ou viajando, participando dessas reuniões corporativas, e ia trabalhando a cabeça, né? Imagine se você cresce dentro de casa, você não sai, você não tem relacionamento com as pessoas, você vai ficando um bicho, né? Você pode até ver, mas ficar o tempo todo em casa, às vezes as pessoas não aguentam, né? Porque você precisa, né, de contato, você precisa ver como que é a pessoa, como que você vai agir numa negociação. Agora, hoje em dia já está um pouco diferente que você consegue fazer isso, né? Eu digo, um tempo atrás isso era impossível, porque as empresas não aceitavam isso. A partir de agora, agilizou uma coisa que já estava até em projetos, né? A empresa já estava fazendo isso, né? Então, existe até a negociação, como foi falado lá na palestra, de 4.0, que é as indústrias, né? E tem a negociação também, 4.0. Ela tem que acompanhar, né? Todas as empresas têm gestão de pessoas 4.0, negociação 4.0. O que é? É uma forma nova, evoluída, de você negociar. Então, não existe uma única forma, existem algumas formas, usando técnicas, pode facilitar para o seu entendimento, né? Você pode saber como funciona essa negociação evolutiva, você pode até fazer, como é que você vai avaliar essa negociação, né? Que momento que você vai fazer isso, né? Como é que você vai aumentar o valor do que você está vendendo ou daquilo que você quer? Então, avaliar o desempenho, né? Que tipo de desempenho, né? Que você tem, por exemplo, tem esse aqui não está no livro, mas eu trouxe para vocês porque eu achei importante falar um pouco das características como é que chama? As características de vocês de competência, né? Dentro de uma avaliação. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Primeiro, essa aqui, eles falam o que são as 7 etapas, né, do processo de negociação. Primeiro, você tem que se preparar, você tem que ter abertura, você vai explorar, você vai se apresentar, você vai clarificar, né, o manejo das objeções,
fechamento e avaliação. Então, para facilitar, podemos dividi-lo da seguinte forma. Você tem o planejamento, né? Você tem a preparação, você tem o controle daquilo que você está, né, falando com a pessoa, e depois você vai fazer a avaliação. Então, o que você pode fazer para mudar, né, essa avaliação? Quando a gente pensa, avaliação por competência, aqui, deixa eu colocar essa aqui que está melhor, é avaliação potencial, né? Orientação para aprendizado. Toda negociação, você aprende alguma coisa com o seu cliente ou com o seu fornecedor. Então, ele fala, você apresenta curiosidade, interesse em aprender coisas novas, não necessariamente ligadas ao trabalho atual, demonstra capacidade para tirar proveito de situações e oportunidade de aprendizado. O que ele quer dizer com isso? Se você tem um potencial, que você vai no cliente, então você vai estudar, você vai aprender aquele negócio dele. Por que ele não quer fazer essa mudança? Talvez, ou por birra, ou porque ele acha que os produtos que estão lá é melhor do que aquele que você está apresentando, que pode ser de primeira linha, segunda, terceira linha, né? Qual é a abrangência da sua análise? Você traz pontos de vista diferentes? Você mantém abertura a novas ideias, agregando variáveis, né, não contempladas por outros? A compreensão interpessoal. Você tem capacidade de ouvir e compreender as percepções, perspectivas dos demais, procurando alinhar, né, os interesses de ambas as partes? Porque a gente tem que ver o ponto de vista desse cliente, né? O que ele pensa, qual o mundo que ele está vivendo, porque às vezes quando é um mercadinho pequeno a gente até entende, mas quando é um mercado maior, tem algum objetivo lá, por que ele está tendo essa postura, né? Agora, a capacidade sua de progressão, né? Demonstra a capacidade de assumir no curto, médio e longo prazo uma posição ou uma atividade de maior amplitude e responsabilidade. Todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa, né? Alguma coisa nova. E aí a gente tem que transformar isso para o nosso trabalho. Tem coisas que você vai jogar fora, tem coisas que não. Tem coisas que você vai jogar fora hoje, mas amanhã você pode precisar. Então, aí a maturidade emocional que entra. Apresenta capacidade de lidar com situações de estresse ou pressão de receber feedbacks como uma oportunidade para aprender e crescer. Gente, a maturidade emocional é isso. Às vezes alguém vai falar alguma coisa e a pessoa não entende. Então, vou dar um exemplo. Teve um aluno que entregou um material para mim e veio com umas 5 palavras erradas. E aí eu falei, e agora? Eu falo ou não falo? Porque se é presencial, é mais fácil dele entender, né? E aí eu chamei ele no WhatsApp para falar com ele. Ele foi super agressivo, ele falou, não, porque não concorda, não sei o quê. Eu falei, bom, só estou te avisando porque está errado, então vai procurar. Aí ele falou assim, mas eu não gosto de receber feedback. Eu falei, tá bom, mas você é um profissional, então você é de logística, então ele não teve maturidade emocional de ouvir. Então, quando eu vejo alguma coisa, eu sempre, lógico, eu falo no particular. Eu chamo ele, mas eu tenho certeza, se fosse presencial, talvez ele não tivesse esse posicionamento dele, que foi horrível. Falei, nossa, também deixa ele errar, não vou falar mais nada, né? Ele não quer. Então, a pessoa, ela não tem essa maturidade. Então, nós precisamos ter, né, que às vezes é complicado. Falar que é fácil, né? Tem maturidade, mas chega na hora. Aí tá, flexibilidade e adaptabilidade. Adapte-se às mudanças, à diversidades, à oportunidade e a desafios de mercado, desenvolvendo-se diante de novos cenários. Como é que está a sua adaptabilidade nesse momento difícil que nós estamos vivendo? Tem funcionários que não estão se adaptando e está reclamando, só que quando voltar ele vai ser o primeiro a ser demitido, até na empresa que eu trabalho. Por quê? Não aguenta. Falou que trabalha 3 vezes mais. Eu falei, gente, todo mundo está trabalhando. A sensação é essa, que a gente está trabalhando mais. Mas por isso você vai reclamar? É melhor ter trabalho do que não ter, né? Então, é um exercício aqui. Então, a avaliação que a gente faz, se a pessoa tem comunicação, da escrita, né? Se ela redige de forma clara, precisa, com profundidade, se ela é concisa nos textos, né? Se contém informações coletadas, as percepções, as análises dela, se é coerente ou não. Né? Então, consolida as informações e fica muito desconexa uma da outra, né? Se ela é sistemática. Tudo isso aqui é avaliado. E quando a gente vai fazer uma avaliação dentro da negociação, você também avalia isso, né? Como é que o seu cliente se comporta, qual a capacidade dele de interagir,
se ele realmente tem flexibilidade, se ele tem uma comunicação assertiva, né? Como ele, quais são os indicadores que você conseguiu perceber dele, né? A motivação, se ele inova, se ele tem equilíbrio, né? Se ele tem orientação, eficiência, como é que ele interage, né? Então, a gente pode perceber isso quando você está negociando com pessoas que estão um pouquinho despreparadas, né? Ou está muito, já conhece o negócio e não aceita, né? Não aceita mais nada de ninguém. Então, isso é uma questão. Agora, uma outra que eu queria colocar, o Adriano trouxe uma, né? Tem mais alguém que gostaria de colocar um case aí para a gente debater sobre o que a gente conversou agora? Que alguém que lembra, né? Ninguém lembra de mais nenhuma? Vou colocar uma situação, então, que está acontecendo no mercado. Vamos lá. As empresas elas estão tentando negociar com os funcionários. Essa negociação, você acha que está sendo fácil na redução do salário? É fácil reduzir salários? Não, não é não. O funcionário nunca vai querer isso, né? E como é que você negocia se você tivesse que negociar com o seu funcionário? Então, a minha esposa, ela trabalha no RH da empresa que ela trabalha, né? Eu vi a negociação porque ela estava trabalhando em casa, né? E foi simples, né? Ela falou com muito tato, mas resumindo a ópera, ela falou, olha, a empresa reduziu drasticamente seu faturamento e para tentar manter o maior tempo possível, ainda deixou claro que ainda não é uma coisa que vai acontecer, né? Mas para tentar manter a empresa o maior tempo possível, nós vamos ter que adotar as medidas do governo, colocando que é uma medida do governo, que ele colocou como opção para as empresas não quebrarem, etc. E ele explicou a medida. No caso, alguns foram suspensão e outros deu para tratar os dois. Eu até mandei os casos para a professora naquele trabalhinho lá da outra aula. Ah, foi de lá, tá. Então, mas teve alguma resistência? Teve funcionário que falou assim, mas aí e como que eu faço com a parte do governo? Desse jeito, né? Vocês têm que ir lá ver isso para mim, tal. Aí ela teve que ir muito tato, a empresa, ela vai pagar isso e o restante o governo vai pagar. Se o governo se comprometeu, ele tem que pagar, mas não é a empresa que pode se comprometer. Se, por exemplo, se houver atraso, porque o pessoal já queria colocar o atraso nas costas do governo, nas costas da empresa, etc, entendeu? E assim, teve que ter muito tato, porque não pode ser uma imposição, né? Não. Então, teve que ter muito tato. No final, todos entenderam que não tinham o que fazer, ou era isso ou era demissão, né? No final é assim. E se você for muito resistente, a empresa pode até demitir esse funcionário, né? Pode demitir tranquilamente. Mas ela usou, sem ela conhecer, ela usou o gatilho de reciprocidade. Ela falou, lembra quando você... Porque ela conhece cada caso ali da empresa. Ela conhece muito cada funcionário. Ela lembra aquele caso que você precisou disso, a empresa fez, não pediu de volta, não cobrou essas horas que você precisou faltar, e etc. Então, agora é a empresa que está precisando e tal. No final, todos compreenderam. Que ótimo. Então, essa aí até conseguiu. Agora, vamos supor que vocês são do STF e esse áudio que foi ouvido hoje, né, pelo Barroso, vai ter que negociar se ele vai para público ou não. Nós não sabemos o conteúdo, mas você liberaria, se fosse negociar, falava assim com você tem que liberar esse áudio. Qual seria o critério que você utilizaria para não liberar o áudio? Ou então, você professora, teria, na verdade, no caso deles aí, precisava puxar lá atrás, no passado, se teve outras situações em que se divulgou áudio desse tipo. Mas então, completo? Mas não foi completo, né? Então, não foi completo, mas aí que tá. Quem assistiu, né, quem ouviu aí o áudio,
pôde ter entendido o contexto para decidir se a íntegra resolve, tem que ser mostrado, ou se só os trechos resolve e não tira do contexto. Porque quando você coloca um trecho, quem está ouvindo pode falar, bom, a pessoa colocou aquilo lá que é de interesse dela, então ela pôs o trecho que é mais polêmico. Então precisa entender tudo isso daí, mas como já teve casos no passado, divulgaram conversa de 2 presidentes, eu acho que deveria divulgar agora dele. Mas você divulgar integral ou parte? Eu divulgaria em integral. Integral. Quem divulgaria parte? Todo mundo integral? Oi, professora, desculpa, cortou aqui a internet. Eu cheguei no todo mundo integral. Integral, assim, se você divulgaria o áudio integral ou por partes? Ah, professora, sempre é que só estando na situação para ver o que vai trazer vantagem para mim, né? Se eu sou do STF, aí divulga em partes, né? Porque alguma coisa pode queimar. Mas assim, para a população, nós queremos que seja completa. Quem tá com... É o Noelson. Oi. Oi. O Nono tá assistindo o Dragon Ball. Oi? Tá. Isso daí é o Tiro-Lipa, viu? O Tiro-Lipa. Tiro-Lipa, minha esposa que tá vendo aqui, desculpa. Então, o que você também divulgaria o áudio completo ou não? Aproveita e comenta aí, Nono. Cadê o Nono? Ele está assistindo também, Nono? Oi. E você, divulgaria o áudio ou não? Professora, me perdoe, é que tava fazendo umas outras coisas aqui, eu peguei só o final dessa pauta aí. Então, nós estamos falando da negociação. Se você é do STF e tem esse áudio que está para ser divulgado, se você é a favor de divulgar ou não? Putz, é mó polêmico isso aí, né? É que eu gosto de ver o circo pegando fogo, eu divulgaria. Então, porque aí entra numa negociação, quais são os interesses do outro lado, né? Qual a preocupação? Você quer, porque deve ter muita coisa ruim. Então, se você divulgar, porque você tem que negociar, vai valer a pena ou não? Vai destruir mais o Brasil do jeito que está ou vai pegar só umas partes, né? Quais são as opções que a gente tem? Quais são as alternativas? Né? O que seria o ideal? Né? Então, quando você fala de negociação, a gente tem que pensar muito bem qual seria o objetivo, né, da gente poder divulgar. Porque nós estamos com uma imagem muito ruim. Se você divulga, vai ver o quê? As fragilidades do ser humano. Quando você está numa reunião, muitas vezes a gente briga, discute, aí você fala, mas lá o presidente não pode fazer isso? Eu já participei de reunião de presidente de empresas grandes, como Nestlé, Bung, Johnson, Ford, e eu vi coisas terríveis. Só que a gente nunca falaria o que eles falaram lá dentro. Mas como eu participava do corpo gerencial, eu tinha que acompanhar, e eu falava, meu Deus, eu não sabia também disso. Quando eu comecei a frequentar, né, as reuniões, eu fiquei decepcionada no mundo corporativo, eu vi muita coisa errada, o que eles falam em reuniões. Imagine se fosse gravado e divulgar. Só que a empresa está ali, né? A empresa é top, a empresa é aquilo. Você vai o quê? Desmoralizar a imagem, né? Então, nós sempre preservamos a imagem. Oi. Pode falar. Só tirar uma dúvida dentro do que a senhora está colocando. Mas é dúvida mesmo, é pergunta. Nesse caso, quando a gente trata de empresa particular privada, não teria uma diferenciação do público para o privado? Sim. O público não seria de interesse, no caso do brasileiro, de todo mundo, mais do que, por exemplo, uma informação que é de uma empresa privada? É pergunta, eu não sei, não tenho resposta. É diferente uma empresa privada e do setor público, né? Do setor público é muito maior, porque todos nós, né, fazemos parte.
Mas o que eu digo hoje no momento é público, né? O nosso país está um pouco desmoralizado, muita gente falando, por causa do presidente, colocar mais fogo. Eu não sei se eu colocaria, se eu fosse, eu seria um pouco, eu ia primeiro, precisaria ver o teor da conversa. Agora, tem assuntos que não vai interessar, você vai falar, como todo mundo fala mal de alguma coisa, então você vai falar de um país, você fala de uma empresa, que a empresa está fazendo isso. Inclusive, ele fala PF, né, professor? Exatamente, PF, né? Tem Prato muitas... feito, prato feito. Prato feito, né? Então, tem muitas controvérsias aí, então, lógico que, para que o povo, tem muita fofoca, eu acho, né? Trabalhar, o povo gosta Então, de mas fofoca. será que esses áudios aí não são assuntos que não desrespeitam? Coisas que o povo brasileiro merecesse ouvir? Então, por isso que tem uma pessoa Então, que vai avaliar. Então, por isso que tinha que ter a coerência na hora de avaliar o teor desse áudio. O Adriano, ele falou, foi muito bem dito. Eu não tinha... Eu queria fazer essa pergunta, só que ele acabou fazendo. Tipo, tem essa diferença com em relação a uma empresa privada, entendeu? Agora, eu acho que sei lá, acho que é diferente o caso, quando se trata de empresas privadas e STF, Não, é muito diferente mesmo, porque entendeu? teve uma vez um estagiário falou mal de uma empresa aí, e ele foi demitido, né? E aí ele fica queimado, porque ele foi para a mídia, falando que a empresa era isso, aquilo, a gente nunca falaria, né? Agora, empresa pública, sim, porque é pública, né? Você tem que. Mas quantas coisas erradas, quantas sujeiras também que tem nesse meio político. Então, para você poder ter uma negociação, lá a negociação era muito mais fácil. Se você imaginar no PT, o que acontecia? Todo mundo ganhava. Então, só você soltar dinheiro. Pô, acho que até cada um de nós também, talvez, se oferece 1 milhão aí, você não vai, você está precisando de dinheiro. Eu acho que, como diz o Rousseau, né, todo mundo pode ser um dia um corrupto também, porque o dinheiro sobe, você não sabe qual vai ser a reação, você tem seus valores. Até, né, lembra de um filme que tinha, ele dava 1 milhão para ficar com aquela mulher, esqueci o nome do filme, que era Demi Moore. E aí ela conversou com o marido dela, ela era casada, e na negociação, esse filme é fantástico, preciso até lembrar o Eu nome. lembro, eu lembro, não é Instinto lembra? Selvagem, não. Não, não é Cid Selvagem. Não é. E ela Peraí. foi, mas Ponta foi... da Língua. O Fábio não lembra, não? Que o Fábio assiste bastante filme também? Eu sei qual é o filme, mas não lembro o nome, professora. Eu também não estou lembrado, que eu lembrei agora, né? O marido aceita, né, que a mulher fique com ele por A... dinheiro. Vocês aceitariam? Não tem como. Não. Não? Nem por 1 milhão? Nessa hora o machismo grita mais forte, professora. Ela ia ficar com Henry Ford, né? Parece, não sei. O Cara cara famoso. bonitão pra nunca. Mas imagine se você está desempregado, precisando de dinheiro, será que você não... É proposta indecente, professor. Proposta indecente. Poxa, É isso mesmo. O Google Salvador. Google Salvador. Então, pessoal, quando a gente fala de negociação, depende aonde vai pegar cada um de nós. Então, nós poderíamos realmente cair em alguma coisa que nós não sabemos. Hoje a gente fala que não, mas vai saber, né? Então, quando rola muito dinheiro, as pessoas ficam, né, assim, fascinadas, Professor, né? Oi. tem um caso muito interessante, eu não vou lembrar o nome, porque quando eu tô no carro, eu não escuto música, por incrível que pareça. Eu gosto muito de música, mas no carro eu gosto de ou Band News FM, ou, enfim, rádio de notícia. Mas como eu estava dirigindo, não deu para focar totalmente. Mas estava dando uma entrevista a um deputado ao vivo, eu não lembro se era CBN ou Band News, ao vivo. E ele estava falando como ele chegou à corrupção. Muito interessante. Eu lembro que ele falou para a entrevistadora, ele falou, eu entrei com o intuito de mudar não sei, eu acho que ele era vereador, nem deputado era, de mudar minha cidade. E ele falou, eu entrei de verdade, com o intuito, com o coração desse jeito. Ele falou, mas a corrupção é tão simples, ele basta uma assinatura que você ganha muito dinheiro, ele falou. Ele falou, e se você não assinar, eles dão um jeito de te jogar no meio. É absurdo. Ele falou, quando eu me vi, eu já estava
lavando dinheiro e tal. Ele já estava muito absurdo, assim. Então, ele falou que muita gente entra na política com a intenção correta, mas a máquina acaba corrompendo as pessoas. Porque não tem como mesmo. Nas palavras dele, não tem como ficar ileso. Quem chegou no poder, aí ele citou prefeito, governador, presidente, etc. O cara se sujou de alguma forma. Eu concordo com você, porque deve ser recente isso, né, que você ouviu? Não, não é recente, professora. Foi no começo do ano passado. Isso, Nossa. não é recente. Ah, é do ano passado? Porque... Ano passado. Foi na época que a Lava Jato estava rolando muito forte. Ah, então foi na época da Lava Jato. Porque realmente essa máquina é tão grande que sempre vai acontecer. Assim, já está acontecendo, né? De tirar dinheiro esses dinheiros que vão rolando aí de empresário, né? Então, lógico que hoje eles estão tomando um pouquinho mais de cuidado, mas eu acho que continua. A corrupção, ela não termina 100%. É muito difícil. A máquina corrompe, professor, é muito simples. Tem até um filme, o Tropa de Elite 2, eu acho que todo mundo aqui deve ter assistido. Eu assisti. Nossa, eu acho que foi um filme muito bom, que ele demonstra como a máquina é. Se você tampa um lado, que ela para de ganhar dinheiro, a máquina dá um jeito de ganhar dinheiro no outro lado. Então, as pessoas são corruptivas ali dentro da máquina. A máquina corrompe mesmo as pessoas. Mas, professora, só comentar um pouco do que o Fábio falou, eu concordo também. Eu só acho que tem que ter um parênteses, porque, na verdade, a corrupção ela está fora do sistema político, né? A gente também tem a nossa corrupçãozinha do dia a dia, que é o aparelhinho que abre os canal, é o gato na água, é o gato na luz. Então, eu acho que ela já está enraizada mesmo, ela está muito enraizada. O grande problema é que enquanto você está fazendo com o GatoNet, você está fazendo na luz, está fazendo na água, você está fazendo uma coisa que você julga que ainda é pequena. Só que quando você vai para o dinheiro público, aí a coisa toma uma outra proporção. Então eu acho que acaba, às vezes, denigrindo muito a imagem no campo político, que é o que faz com que as pessoas se afastem da política. Então existe uma narrativa dos meios de comunicação sobre a política que ela é feita propositalmente para afastar mesmo o cidadão da política, porque a corrupção ela não está só na política, ela está dentro da igreja evangélica, ela está dentro da igreja católica, ela está dentro de qualquer lugar. De qualquer lugar. Como falou, todos são corruptíveis. O problema é que existe uma narrativa da imprensa para realmente fazer com que as pessoas fujam mesmo do campo político. E aí domina as famílias, né? Hoje a política ela é feita de famílias, né? É o pai, é o filho, é o irmão, é o Bruno Covas neto, é o Bruno Covas filho, é o Bruno Covas tataravô. Pode ver, tudo sobrenome, é Aécio Neves, é não sei o que lá Neves. Então, hoje as famílias tomaram conta, são clãs, né? São vários clãs que tem dentro da política, e é isso que afasta as pessoas da política. O Sarney, né, também que... Então, assim, quando você fala, tem coisas que você consegue negociar muito bem, mas tem coisas que é fácil de você negociar, né, quando você está ali na política, principalmente. Então, lá, você fala, existe negociação na política, sim ou não? O que vocês acham? Muito. Até demais, né? Até demais, né? Aquele que foi pego com a mala cheio de dinheiro e ainda falam que não, que aquilo era mentira, o que nós vimos. Né? Então, é complicado quando você fala que esse assunto, né, de negociação, qual é a habilidade que você tem gente que tem muita habilidade de corromper, de levar dinheiro. Tem um filme que eu acabei nem mostrando para vocês, nem deu, mas se vocês tiverem oportunidade, chama, não sei se eu passei em sala, como é que chama o filme agora? Os Mais Espertos da Sala, Enroll. Vocês lembram desse filme que eu comentei? Enroll, Os Mais Espertos da Sala. Aconteceu esse escândalo em 2001, esse filme. Essa empresa permaneceu no mercado americano 15 anos. O John Lay, ele era o melhor aluno de Harvard, estudou na universidade que todo mundo fala hoje, e ele só selecionava os melhores. Quem eram os melhores? Quem sabia se comunicar, quem sabia ludibriar as pessoas, tinha que ter a parte mais de raciocínio lógico, analítico,
Então, foi o grande escândalo que eles roubaram, muita gente, foi mais de 20 mil pessoas foram lesadas, levaram todos os dinheiro dos funcionários também, que eles investiam na Bolsa, e todo mês ele falava, ó, tá crescendo 100%, tá crescendo 200%, e eram empresas laranjas. E aí aconteceu que a pergunta de uma jornalista, para variar sempre jornalista, ela perguntou assim, o que vocês fazem para ganhar dinheiro? E aí começou a investigação, porque ele não soube responder, e aí ela foi a fundo, outras pessoas entraram e descobriu que tinha muitas empresas, eles trabalhavam com energia, forneciam energia, montaram um arsenal de coisas e foram, assim, ganhar muito dinheiro, até que um dia essa empresa caiu, em 2001, foi o maior escândalo, se tornou um grande documentário, Enron é o nome da empresa, os mais espertos da sala. E aí foi fazendo entrevista, que até, só que lá nos Estados Unidos, né, lá é preso, o presidente foi preso, tem gente que se matou, tem gente que ainda continua com o processo, está preso ainda, né, aconteceu em 2001. E foi um escândalo muito grande, né, dessa companhia, e tinha uma empresa que fazia auditoria, e essa auditoria negociava, como ela negociava? Para ela ter dinheiro, então ela ganhava 1 milhão por semana para mexer na contabilidade, nos números. Então ninguém descobriu, então a empresa ganhou muito dinheiro, por isso que a Arthur Andersen, ela acabou escapando, né, ela saiu do mercado, ela faliu em termos, porque depois eles montaram uma outra empresa com outro nome, né? Mas o nome ficou muito, denegriu muito a imagem da empresa, e em 2001 teve que realmente acabar com essa empresa, mas quase o Brasil entrou nessa também, mas aqui não deu tempo. E aí teve um japonês que ele simplesmente conseguiu fugir, foi para as Bahamas lá e nunca mais ninguém ouviu falar dele. Ele era casado, mas ele tinha uma amante e ele largou a família para ir morar fugiu com essa amante. E até hoje ninguém sabe aonde ele foi e ganhou muito dinheiro. Eu não lembro qual o número de grana, que era muita coisa. Ele conseguiu fazer todo um trabalho, né, de negociável lá dentro e não foi preso e nem mataram ele. O presidente da empresa foi preso, a esposa largou dele, porque ele acabou não tendo mais dinheiro, os amigos todos afastaram, e ele acabou tendo um infarto dentro da cadeia. Ele não aguentou, assim, a tristeza, né, muito a questão emocional dele. Mas se você assistir o filme, você fica assim, é impressionante como eles negociavam, eram os traders que chamam, os traders negociavam, mas tudo mentira. A forma como eles verbalizavam, eles seguiam o líder, se o líder tinha barba, eles deixavam, o líder fez uma cirurgia no olho, eles fizeram também. Era uma empresa machista, porque eles só chamavam pessoas que tinham fortaleza de corpo, né? A mulher ele achava frágil. Então, assim, a empresa prevaleceu, né, no mercado muitos anos, até o dia que foi descoberto. Então, era uma fraude, ninguém ficou, todo mundo, assim, horrorizado do que aconteceu. E aí surgiram 2 americanos que criaram uma lei, que é o sobrenome deles, Sarbanes-Oxley, para tudo ser investigado, tudo ser averiguado, mas saiu para o mundo inteiro, principalmente para bancos. Só que essa lei acho que não funcionou para o Brasil, porque até o governo teria que ser seguida essa lei, mas foi bem na época que o PT estava no governo, e eles não fiscalizavam, deixava, né? Aí por isso que aconteceu toda essa questão de roubo, né, de dinheiro aí da caixa da pública, né, do nosso dinheiro, né, público. Então, assim, são histórias que você vai vendo e que é difícil, né? A negociação, a forma como os caras faziam toda a negociação, gente, era incrível, dava até vontade de você investir dinheiro, né? Na época eu estava na empresa lá e meu diretor, olha só, passou para todos os funcionários esse filme para que não acontecesse da gente receber nenhum brinde, nenhum presente de ninguém. A empresa proibiu e passou para todo mundo. Nós fizemos um treinamento com esse filme e eu cheguei a passar em algumas salas, né, esse filme que, nossa, fala de tudo, fala de negociação, fala de relacionamento interpessoal, fala de jogo de interesse,
fala da evolução da capacidade do ser humano de mentir, né? Fala da mentira, fala do empreendedorismo, fala de você confiar nas pessoas e depois você perder isso, né? Então, é bem interessante essa parte quando você fala de negociação, né? Então, como você pode avaliar isso? Qual o resultado de uma negociação? Né? Como foi o tema hoje da nossa aula. Você tem muitos resultados. Não existe um único resultado, mas o seu resultado você sabe, você tem que saber. Como é que você negociou, o que você precisa fazer para melhorar, da onde você tem que começar, o que foi bom, o que não foi. Então, por isso que a gente usa muito o método Harvard, né, da negociação, porque ele é testado, né, muitas empresas aplicam, né, então esse método ele acaba sendo, às vezes, deixado de lado, mas se você utilizar, você vai compreender a profundidade de como é utilizar essas ferramentas que a gente falou aqui, né, durante esse semestre sobre o que é negociar. Bom, então, só para a gente poder finalizar, eu queria que, só agora que está o restante das pessoas, né, e quem não está, eu gostaria que se comprometesse, né, de fazer a atividade, por exemplo, hoje, poderia até fazer a de hoje, né, eu vou até finalizar antes, porque a proposta nossa é atingir 100% em cada disciplina de acesso ao AVA. Isso é super importante. Então, se vocês puderem, né, ir fazendo, porque são muitas, né, tem as unidades, tem essa, tem a 4 e até a 4.4. Então, por gentileza, seria muito importante, porque agora, se for realmente feriado, eu não recebi ainda, né, a informação oficial, a gente só vai se ver dia 6 de junho. E hoje é dia 18. É muito tempo, né? É isso mesmo? Quem viu Eu estou achando muito tempo. Então, por gentileza, dá uma olhada. Isso, professora, de verdade. Oi? É mais ou menos isso mesmo. Porque a semana que vem seria dia 25, se for feriado, né? Aí tem mas tem o dia 1º de junho, mas se for a prova interativa, que eu não sei, vocês não receberam nenhum comunicado, né? Eu vou dar uma olhada aqui, eu tenho o calendário das provas, que eu tenho até que compartilhar com todo mundo. Porque nós teríamos aula no dia 1º, dia 8, dia 15, a nossa avaliação. Então, o que vai cair na nossa avaliação? Principalmente, né, tem que cair tudo, mas vai cair muito essas disciplinas que nós estudamos aqui, sobre o método Harvard, sobre Sim. a forma de avaliar. Quando que é a prova? Só para confirmar. Eu tenho que dar uma olhada aqui no... Tá, mas depois você me fala. Eu passo para o professor e para o pessoal também. Tá, de qualquer forma, ou dia 1º ou dia 8, a gente vai ter que se encontrar e aí eu vou fazer mais ou menos um simulado para ver o que a gente vai dar na prova, principalmente, a balança scorecard, que é na 4.4, por isso tem que fazer o resumo, vai ter o do Habibs e vai ter do Michael Porter, que é uma entrevista que ele está tendo, que ele fala muito do que é estratégia, né? É bem interessante essa entrevista, é 6 minutos essa entrevista, ela é pequena, ela é curta. E aí dessa também que nós falamos hoje da negociação evolutiva, né? Que também é bem... Eu gosto bastante dessa negociação, de todas que a gente viu, essa aqui é o que mais a gente usa na empresa, né? Bom, então, vocês entenderam qual o processo de hoje, o que nós trabalhamos? Conseguiu captar bem? Conseguiram, gente? Sim, professora, deu para dar uma luz já no cérebro aqui já. Já deu, né? Para despertar um pouquinho, né? Tá. Bom, então, pessoal, se vocês puderem fazer já algumas coisas, né, ainda hoje, ótimo. Se não, tem que fazer até finalizar antes da gente voltar. Provavelmente, né, acho que vai ser mesmo isso, esse feriado, né, que a gente não estava esperando, nem eu tinha feito uma programação, mas como tudo muda, né, tudo é mutável, então a gente tem que